Hoje falaremos sobre o período republicano romano, que se dá de 509 a.C. a 31 a.C. Esse período republicano se dá após o período monárquico romano, onde ao declínio deste período monárquico devido ao fortalecimento da classe social dona da maioria das terras cultiváveis, neste caso, os patrícios, que, através de um golpe, derrubam o último rei romano, o Tarquínio o Soberbo. E nessa fase, há o fortalecimento da estrutura política que comandaria as ações e decisões de Roma, o Senado, composto pelos próprios patrícios. Os plebeus, pequenos proprietários camponeses e artesãos, nesse contexto, eram dependentes dos patrícios, não tinham participação política. Então, essas duas classes sociais, com o tempo, passam a disputar os espaços políticos dessa Roma republicana, o que desencadeia vários conflitos sociais. No entanto, vamos entender essas estruturas que causam conflitos entre essas duas classes sociais. Pois essa estrutura política romana, no período republicano, se dá através de três estruturas: o Senado, as Assembleias e as Magistraturas. O Senado é a principal estrutura, composto pelos 300 patrícios mais ricos da sociedade. Funcionavam como um órgão fiscalizador e legislativo, que fiscaliza e legisla, que elabora leis. Já as assembleias, esses espaços políticos, houve aos poucos a necessidade de estabelecer mais espaços políticos para as classes sociais que pudessem participar nas decisões do rumo que Roma tomaria. Embora houvesse participação desses cidadãos romanos em todas as assembleias, os mais ricos continuavam tendo mais influência, ou seja, sai-se de um período do reinado, de uma monarquia, onde os patrícios tinham domínio, e vão para um período republicano, que república quer dizer coisa de todos, mas que não se consolida como coisa de todos, onde a maior parte do que é para ser tomado decisão está nas mãos dos patrícios, principalmente. Então, ao abrir esses espaços de discussão e abrir essas portas também para os outros membros da sociedade romana, abre-se também um espaço para contestar esses patrícios que têm o poder para si e querem permanecer com ele, atendendo somente os seus desejos. Então, essas assembleias, elas se dão de três formas nessa estrutura romana: centuriata, tribal e plebeia. A centuriata por militares, em sua maioria, ou composta por militares. A tribal, remetendo às origens de Roma e às pessoas que compõem essas origens, essas tribos que compõem os primeiros passos de Roma, ainda como reino, e a plebeia, onde os plebeus eles adentram dentro dessa estrutura para tentar reivindicar direitos. Além das assembleias, há as magistraturas também, onde essas magistraturas, os consúlios,
os pretores, os censores, os questores, edes e os ditadores, eles têm funções administrativas para reger a república, essa estrutura republicana, que de uma certa forma se dá em função dos patrícios, o que vai ocasionar posteriormente, e que falaremos e retomaremos esses direitos que os patrícios tinham e que tentavam permanecer ainda mais e fortalecê-los ainda mais, esses conflitos entre essas duas classes.